Assunto: diálogo. O objetivo dos estudos agora é com foco no diálogo, o assunto diálogo, pensando no grupo de filósofos do passado da Grécia. Esses filósofos que nós já estudamos aqui dentro da escola anteriormente. Agora faremos um resumo. Mas o que é diálogo? Com o que ele combina? Antigamente, o grupo de filósofos gregos pensavam que o diálogo era muito importante. Sempre pensaram isso, que o diálogo, o porquê das coisas, o como das coisas, como que o diálogo nos ajuda. Isso era pensado pelos filósofos do passado. Em especial, os que pensavam isso eram três grupos. O grupo dos sofistas, o homem sinal Sócrates, de nome Sócrates, e o homem sinal em Libras, Platão. Esses três atores em especial pensavam que o diálogo era muito importante. Mas pergunto para você, por que os filósofos gregos tinham que o diálogo era muito importante? Por quê? É assim hoje também? O diálogo nos dias de hoje continua sendo importante? E o diálogo é importante de que maneira? Como? O que há por trás do diálogo? Antes de começarmos a pesquisar e nos aprofundar no conhecimento sobre filosofia e a importância do diálogo, é importante ler uma meditação sobre esse assunto que fala sobre a importância do diálogo. Veja que o diálogo se associa com o conversar, o dialogar. Você viu esse texto? O nome desse homem é Paulo Freire. Ele é pedagogo, foi pedagogo, professor, foi professor aqui brasileiro. O sinal dele é esse, em Libras, Paulo Freire. Paulo Freire tinha a opinião de que se nós conversarmos, dialogarmos o nosso sentimento e o nosso processo de aprendizagem, ele se desenvolve, mesmo conversando com os diferentes. É possível ter uma empatia com o pensamento do outro, com o que o outro pensa, e assim respeitar o outro. Não existe só um mundo, um modo de ver as coisas, mas existem vários mundos sobrepostos, várias maneiras de se pensar. Isso gera aceitação, que é importante. O diálogo é o quê? É um espaço de encontro de ideias diferentes, em que pode haver uma oposição, mas em que o diálogo principalmente leva a uma compreensão dos diferentes. Por isso, não há necessidade de um embate em que se destrua, se acabe com o outro, mas que compreenda as diferentes opiniões, diferentes modos de pensar. Assim sendo, isso significa que quando conversamos e olhamos no outro, nós pensamos e entendemos o modo dele meditar, o modo dele pensar as coisas, mesmo que seja diferente, e caso seja diferente, eu não posso simplesmente desviar o meu foco, desviar a atenção do que o outro está dizendo, mas entender o que o outro está falando e respeitar a sua opinião. O que eu não posso é simplesmente por ele pensar diferente, acabar com ele. Não, isso não pode. A palavra diálogo tem sua origem onde? Ela vem de uma palavra muito antiga, do grego antigo, em que a palavra dia significa por meio de, e uma outra palavra logos, que significa mais ou menos palavra. Então é por meio da palavra, unindo essas duas palavras no português literal, diálogo
seria uma tradução em que você se aproxima do outro e usa a palavra para conversar. Essa aproximação, e utilizando seja em libras, seja com 2 pessoas, 3 pessoas ou 4 pessoas, enfim, um grupo, usando sempre a palavra. Veja, por exemplo, essa imagem. Você entendeu essa imagem? É possível haver um diálogo se eu nem mesmo olho para o outro? É possível conversar de acordo com essa imagem? Ou então numa aproximação, num diálogo? Só um momento. Sai, Covid! Sai, Covid! Sai, Covid! Vem, Covid, vem. Então, ou numa aproximação é possível conversar olhando no olho sem prestar atenção no outro, não vai ter diálogo, né? Pense sobre isso. Aqui você pode ver um link do YouTube de um vídeo que você pode assistir, é muito interessante, muito bom. Ele é bem legal. Ele explica sobre o diálogo e sua importância. Foi criado pelo professor Rodrigo Custódio, nome Rodrigo, professor da UFSC. Ele preparou esse vídeo e explica a respeito do porquê que é importante o diálogo. Por que é importante eu pensar no outro e pensar no diferente, prestar atenção no diferente, aprender com o diferente. Você pode assistir depois no YouTube, em seguida. Você viu a imagem? Essa imagem ela é muito interessante. Ela apresenta o número 6 posto no chão, ou o número 9 posto no chão. Esse número posto no chão de uma perspectiva, uma pessoa diz, não, é o 6, eu estou certo. O outro diz, não, eu tenho certeza que é o número 9. E o outro diz, não, eu tenho certeza que é o número 6. O outro diz, não, você está errado, você não entendeu nada. Eu estou vendo aqui, é o número 9, é óbvio. E essa discussão, se é 6 ou se é 9, fica infinitamente, nunca tem fim. Por isso, a importância de trocar de perspectiva. Essa troca de perspectiva é uma troca de visão em que quando você troca de lado, você olhando pela perspectiva do outro, você vê realmente, eu estava errado. Isso pode ser um 6 ou isso pode ser um 9 também. Isso vale para qualquer ambiente de discussão. A empatia, ter essa empatia em não ter uma comunicação violenta, como você está errado, isso nunca deve acontecer. O importante é compreender o ponto de vista dos outros. Isso é mais importante. Por isso a importância do diálogo. E Hã? Calma aí. Você usa Libras de modo muito errado. Eu uso de modo muito certo. Eu que sei. Eu que sei, cara. Eu que sei. Eu tenho certeza absoluta. Me deixa. Uh-uh. Oi, tudo bem? Então, eu lembro que você explicou sobre aquele assunto e agora eu tô vendo aqui realmente. Onde foi que você leu aquilo? Era um outro livro? Ah, diferente desse. Vamos sentar e depois conversar sobre esse assunto, sem querer provar quem que tá certo e quem que tá errado, mas para ver o ponto de vista de cada um. O que que você acha? Vem conversar comigo, vem conversar. Vamos dialogar? Hum, você viu? A pessoa que quer quebrar o outro no argumento, eu tô certo, você tá errado, eu tenho absoluta certeza. Isso não leva a nada. Já o outro, que tem a mente aberta, que quer o diálogo, quer sentar para conversar, embora ele tenha lido o livro dele e o outro tenha lido um livro diferente, ele está disposto a ver as perspectivas diferentes e entrar num diálogo, encontrar assim um caminho meio termo. Muito obrigado, tchau. Vamos sentar para conversar? Obrigado.